Emerson Pansieri está chegando, primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Pansieri. Um abraço para você, Cirilo, bom dia também para quem nos acompanha na Itatiaia, Nação Celeste, Simões, Léo Figueiredo, nossos comentaristas de hoje. E o noticiário do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Cirilo, o assunto é esse do técnico há alguns dias, mas é porque tem avanço, aí dá uma esfriada, aí esquenta, e aí na Itatiaia, você que acompanha a programação da Itatiaia, ficou sabendo o primeiro nome do Nicolás Larcamon no sábado. Leozão estava aqui participando do Bastidores com o nosso João Vitor Xavier, também no nosso itatiaiasport.com.br, e pelo jeito vai ser realmente ele o treinador. Eu explico. Até o Merlo e o Garcia Grova, enfim, são jornalistas aí também da imprensa argentina, eles estão dizendo que está por pouco para assinar. E eu posso garantir que eu conversei com uma fonte agora há pouco e a conversa tá bem legal mesmo, né? Tá no sentido mesmo de algo mais concreto aí para que ele possa acertar. Só não tá muito, vamos dizer assim, já não tá tudo fechado, porque o treinador tá na Arábia Saudita curtindo alguns dias aí de descanso com a família, estava na disputa do Mundial com o León, acabou sendo demitido após a eliminação para Urawa Reds, do Japão. E eu acho, Cirilo, bem da verdade, é que o time mexicano esperava superar o time japonês. E aí não deu muito certo, é algo que tá no futebol, né? O resultado não chegar, e aí acabou que o treinador foi demitido. Teve uma nota aí falando, mas eu acho que essa nota é muito mais um sentimento para dar resposta ao torcedor, porque levou a um feito inédito na história do León, que é um time mediano no futebol mexicano. Então, essa conversa está acontecendo para que possa assinar com o time do Cruzeiro para a próxima temporada e ser um treinador dentro da linha de filosofia que quer o Ronaldo, que quer o Pedro Martins, que é o Paulo André, que é hoje o grande gestor do futebol do Cruzeiro e do Valladolid, é o Paulo André, e pode ser então que essa situação seja resolvida. E tem o Natal também aí no fim de semana, não sei como é que vai ser o Cruzeiro até lá não, se vai anunciar esse treinador até lá, mas que de fato é o nome que o Cruzeiro trabalha de forma prioritária. E aí, Cirilo, uma situação importante que está sendo definida é em relação à parte da comissão técnica, porque tem no Cruzeiro preparador de goleiro, o Rogério Lima e o João Paulo, tem no Cruzeiro scout, tem no Cruzeiro auxiliar da casa. Então tudo isso está sendo pensado para ver o que o Larcamon, eu sempre quero falar Larcamon, e é Larcamon. Pode ficar tranquilo que nós vamos estudar esse nome aí, eu também estou com essa dificuldade. É só você respirar um pouquinho, ó, Larcamon, aí você não erra. Tá bom. Então, tá montando essa comissão técnica, mas dentro de uma linha de trabalho que o Cruzeiro entenda como normal, né? Nada fora do padrão de profissional, mas realmente é o nome que está caminhando. E, em relação a isso, o Cruzeiro tem o Paulo Autuori, que permanece, né, como diretor técnico. O coordenador técnico da Alessandro saiu. Não sei se vai vir alguém para o lugar dele, mas são também áreas importantes para esse diálogo com o novo treinador que vai chegar. Cirilo. Essa definição do técnico Emerson Pansieri passa como prioritária para pensar em reforços, né? Sim, lógico. Para pensar na montagem do elenco, né? E sabendo que vai perder atletas também, né? Vai perder atletas, e o nome do Bruno Rodrigues é um nome que a gente está trabalhando ontem. O Bahia ontem estava, vamos colocar, num passo um pouco mais próximo. Aí tem o Fluminense também. Aí o Bahia deu uma diminuída. E agora, a informação é que tem um time que pode levar o Bruno Rodrigues sem ser Fluminense e Bahia, que é o Grêmio. Essa é uma informação nova. O Grêmio entra na parada para a contratação do Bruno Rodrigues. E é algo que o próprio jogador, neste microfone da Itatiaia, disse que quando tinha aquela janela dos 7 jogos, o Grêmio e o Vasco fizeram proposta por ele. E agora o Grêmio entra firme, querendo também o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro fica de camarote, porque não vai entrar em leilão com o jogador, mas sabe que vai receber uma quantia, uma grana, em uma operação final, em uma negociação final, envolvendo o Bruno Rodrigues,
o Tombense e o time que também tem uma parte dele do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Léo Figueiredo, um abraço pra você, bom dia. É o Cruzeiro que tá buscando um novo treinador, é o Cruzeiro que vai ter mudanças importantes no elenco, como tem trazido aí alguns dias o Emerson Pansieri, mas quanto a contratações, evidentemente elas passam pela contratação do treinador, do cara que vai chancelar essa montagem do elenco. Esse Cruzeiro, Léo, tem muitas coisas aproveitáveis para essa nova temporada com esse novo treinador, ou você acredita em um novo Cruzeiro, um Cruzeiro diferente seria o melhor para 2024, Léo? Bom dia, Cirilo. Bom dia a todos. Olha, eu acho que o Cruzeiro tem algumas coisas legais que ficam de um ano para outro. O sistema defensivo do Cruzeiro tem que ser muito elogiado, foi das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Começou já, né, num momento de troca de jogadores, né, de mexidas no elenco, perdendo o seu principal zagueiro. Luciano Castan, na minha opinião, foi o melhor zagueiro, mas muito destaque o Cruzeiro teve com Rafael Cabral, terminando muito bem o ano. Os laterais, o Cruzeiro tem ótimos laterais. Para o futebol brasileiro, o Cruzeiro tem ótimos laterais. O Cruzeiro tem Lucas Silva no meio-campo, que é um jogador acima da média. O Cruzeiro ainda tem, né? O Bruno Rodrigues, não sei até quando vai ficar. Inclusive, eu fico me perguntando o tempo todo, sabe, Cirilo? O Cruzeiro tá certo de não fazer loucura para ficar com o Bruno Rodrigues. Ok. Mas será que não dá para fazer algo mais e convencer? Por que todo mundo quer? É porque o cara é muito bom, cara. O Grêmio quer, o Fluminense quer, o Bahia quer. Aí sai do Cruzeiro e o Cruzeiro vai contratar quem de atacante? Eu tenho dito isso aqui. O Cruzeiro paga para o Gilberto uma grana próxima ao que esses times estão pagando aí, oferecendo pro Bruno Rodrigues. Eu tô falando bobagem aqui. Não, tá não. O salário do Gilberto é bem alto. Mas tem que sair, né? Não, eu tô dizendo assim... O Cruzeiro então vai ficar pagando até o fim do ano. Uma loucura, como se diz, para contratar o Gilberto. Então, se consegue um time pro Gilberto, se sou o Cruzeiro, não desisto do Bruno Rodrigues. Porque é um cara que está completamente ambientado, é muito bom atacante, ele faz diferença para o Cruzeiro. Dúvida? Se se não tiver jeito assim, olha, estão pagando 1 milhão por mês pro Bruno Rodrigues de salário e tal, o Cruzeiro não vai fazer isso. Aí não tem o que fazer. Mas eu iria até o último minuto tentando convencê-lo a ficar. Tem uma dúvida. Diga. Não sei se vocês têm a informação. O Bruno Rodrigues prefere ficar ou sair? O Bruno Rodrigues, se fosse por ele ficava. Se tivesse a compensação financeira. Se fosse por ele ficava. Tanto que ele disse que não aceitou a proposta do futebol árabe e ali bagunçou um pouco a cabeça dele, que ele acabou indo pro banco. Ele admite que teve uma queda. Ele falou isso no nosso microfone, ali numa zona mista na Serrinha, que você falou, fica à vontade aí, Pansieri. Aí você sabe, quando você manda eu ficar à vontade, eu entrevisto até o homem que cuida do estádio. Então, o que acontece? Ele deixou muito evidente naquela ocasião que, olha, eu não quis sair porque achava que ficar no Cruzeiro era melhor pra minha carreira, me sentia à vontade, gosto da cidade, minha esposa tá adaptada aqui. Não sei se é esposa, noiva. Namorada. Namorada, mas tá tudo junto também. Enfim, é uma situação que ele gosta, ele se sente à vontade no Cruzeiro, a torcida gosta dele também pra caramba, mas é um jogador que tem aí uma valorização óbvia. Ele foi artilheiro e líder em assistência. E aí que me pega, que eu não consigo entender essa parada. O cara foi o seu jogador mais decisivo, foi o seu artilheiro, o cara com mais assistências. Ok, se alguém oferecer 1 milhão por mês pra ele, cara, e você não tem condição de pagar, beleza. Mas eu não sinto que o Cruzeiro tá se esforçando demais pra ficar com ele. E eu tenho medo na reposição, sabe? Eu tenho medo em qual outro centroavante, qual outro atacante o Cruzeiro vai contratar, porque, cara, o Gilberto ganha um salário hoje que se desse pro Bruno Rodrigues, eu acho que ele ficava. Eu tenho uma leitura disso. Bom dia, Alexandre Simões. Bom dia, professor. Bom dia. Olha só, eu acho que a relação Cruzeiro e Bruno Rodrigues, eu estou dizendo, direção de futebol do Cruzeiro e Bruno Rodrigues se desgastou. E eu acho que é isso o ponto principal para que não siga o jogador no Cruzeiro. Naquele episódio que o Panso falou, não sai. No determinado momento da temporada, o Bruno foi escanteado no Cruzeiro, né? A verdade é essa, né? Ele não fala escanteado, ele admite que ele teve uma queda. Ele falou isso. Mas os concorrentes de posição dele também. Né? Mas o que acontece é o seguinte, o Pansieri pode até me ajudar, mas não foi uma ou duas vezes
e surgiu o assunto de, Bruno Rodrigues, Cruzeiro vai comprar, vai pegar um percentual a mais, verdade. sabe? Na missa do Cruzeiro, Simões, em 2 de janeiro. surgiu isso. Isso. Nós estamos falando de um ano, gente. Foi a temporada inteira com essa novela de vai comprar mais percentual do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues fica. Aí, tem proposta do mundo árabe. O Bruno Rodrigues vai sair. Tem uma proposta de um mercado menor da Europa. Não tinha uma coisa dessa? Tinha. Tem uma proposta... Eu acho que teve da Rússia. O Bruno Rodrigues não vai ficar. A proposta é irrecusável. O Bruno Rodrigues está vendido. O Bruno Rodrigues não vai. Aí o Bruno Rodrigues sai do time. Aí o Bruno Rodrigues briga com o Henrique Dourado lá no início do Campeonato Brasileiro para bater o pênalti. Aí erra o pênalti. Aí a torcida começa a vaiar. Aí ele fica bravo com a torcida, porque acha que era ingratidão. Porque ele era o cara que representou muito em 2022 no acesso e era o melhor jogador do time e colaborava demais. Aí o Bruno Rodrigues com certeza guardou a raiva da era Pesolano no primeiro do Campeonato Mineiro. Joga de lateral. É isso. Aí pressionava o Pesolano, não, tem que pôr o Wesley pra jogar, tem que pôr o Gilberto pra jogar, tem que pôr o Nicão pra jogar, tem que pôr o Bruno pra lateral. jogar. O Bruno Rodrigues é pra lateral. Então, a minha visão é de que a relação se desgastou. Eu compreendo. Eu A concordo relação contigo. se desgastou e aí nem o Bruno Rodrigues, nem o Cruzeiro acham que é interessante Estão muito seguir, afim. porque foi um ano muito conturbado para os dois. É só a gente pegar uma retrospectiva aí que não passa 2 meses sem ter uma polêmica envolvendo o Bruno Rodrigues. Seja ele errando pênalti, seja a torcida xingando ele, seja ele reclamando Então, ele jogando improvisado, porque ele foi o centroavante do time na maior parte do Campeonato Brasileiro, sem ser centroavante. Então, todas essas situações, sabe? O que eu acho que aconteceu é que o Cruzeiro cometeu o erro de valorizar mais jogadores que entregaram menos do que ele. O Wesley chegou com mais status, o Arthur Gomes chegou com mais status, embora eu acho que tecnicamente o Arthur Gomes seja mais jogador, com uma pré-temporada, eu acho que ele tem condição de suprir bem aquele lado esquerdo, mas de toda forma, nesse 2023, o Bruno Rodrigues representou muito mais pro Cruzeiro do que o Arthur Gomes, não é? O Wesley, o próprio Gilberto, entendeu? Então, a minha visão é justamente essa. Não é que nem um lado nem outro, não. Para mim, os dois lados viram, olha, vende seguir e a dá vida. o nosso 1/3 e pronto. Vida que segue. Eu concordo com o professor. Eu fico muito intrigado com o lado técnico, sabe? Será que realmente não dá mais nessa relação? Porque é uma pena se não dá mais nessa relação. Porque ele, tecnicamente, ele entrega, ele corre, a torcida gosta dele. Ora, eu concordo com o Simões. Se realmente não tiver maneira, se não tiver mais Não é só salário. Se a turma não tiver afim, aí não tem Agora, como. a torcida, Não é só salário. gosta sem ele errar pênalti, né? Porque quando ele erra Mas pênalti... aí eu resolvo isso fácil. Mas, gente, não é só Põe outro pra salário. bater pênalti. Mas foi Não, por isso que eu perguntei mas- pra você. Perguntei pro Pansieri Não. primeiro pro Léo Figueiredo. O Bruno quer ficar? Essa é a Mas questão. não é só salário, gente. Tem que contratar o jogador. Tem o Tombense na história. Claro, é dinheiro Tem pra caramba, o Cruzeiro, óbvio, na história. Mas Estão Vem cá, falando olha de só. algo em torno de 5 milhões de euros, né? A transação 4 milhões e meio. Gente, não dá. 4 milhões e meio seriam 3 Cruzeiro- de euros que o Cruzeiro teria que pagar. O Cruzeiro teria que pagar em volta disso. O É o que o Cruzeiro- Cruzeiro pagou no Wesley, não é não? Mas pagou no Wesley, gente. Não quer dizer que vai pagar de novo no Bruno Não, Rodrigues. mas a gente tá fazendo Não, uma ok, comparação. mas eu sei, Eu tô uma falando o comparação seguinte, de que... Aí chega um time oferecendo um salário maior, tá tudo bem. O Gilberto tá ganhando isso aí, né? Um salário alto. E aí o que eu sei de em termos de proposta do Grêmio é uma proposta robusta, gente. Eu estou falando de o time pagava o Soares até pouco tempo. Volto no que dissemos Mas há ele não pouco vai aqui. ganhar nem perto do que ganhava o Soares. Não, mas o Grêmio pelo não amor de pagava o Deus. salário completo do Soares também, não. Tinha parceiro. Mas aí- Mas a questão é, o patamar financeiro, o patamar competitivo de Fluminense, de Grêmio, de Bahia, é maior que o do Cruzeiro. Lógico. gente. Só que que o Cruzeiro tem jogadores no elenco que ganham perto disso, sim. Mas vai mandar os caras O embora? Matheus Pereira ganha muito, o Gilberto ganha muito. Qual vai ser a Então, solução pra esses caras? Se, às vezes, se você consegue se livrar do Gilberto, se você rompe o contrato com o Gilberto, de uma rescisão amigável, ou o Gilberto arruma outro time, Gente, é porque eu não me sinto muito confortável em ficar falando valor, salário dos outros. Mas é um salário muito alto que o Gilberto ganha no Cruzeiro. Mérito dele também, né? Não, Construir que isso ao longo da ele- carreira. que ele fez. Eu E tô quiseram dizendo assim, pagar O pra Bruno ele. deve receber isso mais no Grêmio. E isso, mas eu tenho. É uma opinião minha. Se o Cruzeiro chegasse em algum momento pro Bruno Rodrigues com um salário patamar Gilberto, eu tenho certeza que o Bruno ficava. E digo mais: o Cruzeiro deveria ter feito isso, porque o Bruno Rodrigues era o principal jogador do Cruzeiro. O Cruzeiro não deu valor ao Bruno durante o ano. Não pode, o Tombense tem que pagar. Cara, negocia ao tanto de gente que tem lá no Cruzeiro para negociar.
Então, eu acho que, sim, eu acho que foi mal tocada durante o ano a situação do Bruno Rodrigues. Entendo e concordo plenamente com o professor Alexandre Simões. Se realmente se desgastou, então se o Bruno não está muito mais afim, se o Cruzeiro não está muito mais afim, que sigam seus caminhos. Mas eu lamento, porque não vai ser fácil achar atacante do nível do Bruno Rodrigues, querendo gastar pouco, como estão falando que o Cruzeiro vai ter que gastar em termos de salário, porque não pode dar um salário alto para ele. Para fechar o primeiro tempo, Pansieri. Rendeu, hein, Pansieri? Rendeu, daqui a pouco tá no nosso Itatiaia Esporte também. Bom. Esse assunto. O Grêmio retoma interesse pro Bruno Rodrigues e esquenta a disputa por atacante. Tá entrando aí na disputa com o Grêmio. O Grêmio tá entrando na disputa com o Bahia, tá entrando na disputa com o Fluminense. Todo mundo querendo o Bruno Rodrigues. E no Cruzeiro, a verdade é essa, ele não vai ficar. Falei em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. 18 milhões de apostadores no mundo. Tem bônus de 200 a 300 reais. Daqui a pouco vou falar do Larcamon mais um pouco, porque esse também aí tá bem próximo de dar aquela assinatura no contrato. Tomara que resolva essa situação também, porque ninguém aguenta, né? Eu gostei. Vai, vem, Gago, vai, vem. Não, agora Eu gostei da estratégia pro nome do professor. Larcamon. Amplia um pouquinho na primeira, né? Gostou? Larcamon. Exato. Nunca mais vou esquecer. Boa, Pansieri.